Você terminou um relacionamento tóxico, sabe racionalmente que aquela pessoa te fez mal, mas mesmo assim sente uma saudade inexplicável. Parece loucura, mas a ciência tem uma explicação fascinante para isso. Se você quer entender os mistérios do cérebro apaixonado, deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre comportamento humano. Vamos começar com uma verdade desconfortável. Saudade não é sinônimo de amor verdadeiro. Na verdade, muitas vezes a saudade mais intensa acontece justamente nos relacionamentos mais disfuncionais. E existe uma razão neurológica muito específica para isso que vai fazer você repensar tudo o que acreditava sobre seus próprios sentimentos. O primeiro conceito fundamental é o reforço intermitente. Esse é o mecanismo psicológico mais viciante que existe, e é exatamente o que acontece em relacionamentos tóxicos. Sabe aquelas máquinas caça-níqueis de cassino? Elas são programadas para dar recompensas de forma imprevisível. Você não ganha sempre, mas também não perde sempre. Essa imprevisibilidade é o que torna o jogo tão viciante. Seu cérebro fica obcecado tentando descobrir o padrão, esperando a próxima recompensa. Agora aplica isso ao relacionamento. A pessoa te trata mal na maior parte do tempo, mas de vez em quando te dá migalhas de afeto, um momento bom, uma palavra gentil, um gesto carinhoso. Seu cérebro registra aqueles momentos bons como recompensas raras e valiosas. E quanto mais rara a recompensa, mais o sistema de dopamina do seu cérebro fica obsessivamente focado em obtê-la novamente. Você não sente saudade da pessoa real, você sente saudade do seu cérebro receber aquela dose de dopamina que ela ocasionalmente fornecia. O vício químico literal é o próximo ponto crucial. Quando você está em um relacionamento, seu cérebro cria conexões neurais específicas associadas àquela pessoa. Ocitocina, dopamina, serotonina, todo um coquetel químico é liberado durante momentos de conexão. Com o tempo, seu cérebro se acostuma com aqueles níveis químicos e passa a precisar deles para funcionar normalmente. Quando o relacionamento termina, você entra literalmente em abstinência química. Os sintomas são os mesmos de quem está se recuperando de vício em drogas: ansiedade, inquietação, dificuldade de concentração, obsessão pela substância, no caso, a pessoa. Aqui está a parte perturbadora. Relacionamentos traumáticos criam vínculos mais fortes neurologicamente do que relacionamentos saudáveis e estáveis. Isso se chama vínculo traumático, ou trauma bonding. Quando você passa por ciclos repetidos de abuso seguidos de reconciliação, seu cérebro cria conexões neurais extremamente poderosas. É como se cada ciclo de dor e alívio gravasse mais profundamente no seu cérebro a associação entre aquela pessoa e emoções intensas. Pensa assim, em um relacionamento saudável, você sente contentamento, segurança, paz. Em um relacionamento tóxico, você sente medo, depois alívio intenso, depois euforia quando a pessoa volta a ser legal, depois desespero quando ela se afasta de novo. Essa montanha emocional ativa muito mais intensamente os centros de recompensa do cérebro do que emoções estáveis. Seu cérebro primitivo interpreta intensidade como importância. Então, aquele relacionamento caótico parece mais real ou profundo do que um relacionamento calmo e saudável. A dissonância cognitiva tem um papel enorme. Você investiu tempo, energia, esperança, talvez anos da sua vida naquele relacionamento. Admitir que tudo foi um erro, que aquela pessoa nunca te amou de verdade, que você desperdiçou tudo aquilo, é extremamente doloroso. Então, seu cérebro faz um truque. Romantiza as memórias. Ele filtra seletivamente os momentos bons, minimiza os ruins e constrói uma narrativa alternativa onde não era tão ruim assim. Tinha coisas boas também. Talvez eu exagerei. Essa distorção cognitiva faz você sentir saudade de uma versão editada da realidade que nunca existiu de fato. O efeito Zeigarnik explica por que relacionamentos que terminam mal são mais difíceis de superar. Nosso cérebro tem uma tendência natural a ficar obcecado por situações inacabadas ou não resolvidas. Um relacionamento que termina sem closure, sem respostas, sem entendimento, fica como um arquivo aberto no seu sistema mental. Seu cérebro continua processando, tentando encontrar sentido, buscando resolução. Isso se manifesta como saudade, mas na verdade é obsessão por resolução. A projeção de potencial é outro mecanismo traiçoeiro. Você não sente saudade de quem a pessoa realmente era, mas de quem você acreditava que ela poderia ser. Nos momentos bons, você via vislumbres da pessoa real que estava escondida sob os comportamentos ruins.
Seu cérebro se apegou à versão idealizada e continua acreditando que aquela versão existe em algum lugar, esperando para emergir. Então você sente saudade de um fantasma, de uma possibilidade, de algo que nunca foi real. O ciclo de dopamina da esperança é particularmente cruel. Cada vez que a pessoa te machucava e depois voltava, seu cérebro recebia uma descarga maciça de dopamina. Ela voltou! Dessa vez vai ser diferente. Eu sabia que ela me amava. Esse padrão cria uma associação neural poderosa entre aquela pessoa e esperança. Mesmo depois de terminar, toda vez que você pensa nela, seu cérebro antecipa aquela possível descarga de dopamina da reconciliação. Você fica viciado não na pessoa, mas no ciclo de esperança e reconciliação. A ativação do sistema de apego explica muito também. Quando você se vincula a alguém, especialmente em circunstâncias de estresse ou vulnerabilidade, seu cérebro ativa sistemas neurais primitivos relacionados à sobrevivência. Esses sistemas foram desenvolvidos milhões de anos atrás, quando a separação do grupo ou do cuidador significava literalmente morte. Então, quando a pessoa se afasta, seu cérebro primitivo interpreta como ameaça à sobrevivência e dispara alarmes de pânico. Essa resposta biológica intensa é interpretada pela sua mente consciente como eu preciso dessa pessoa, quando na verdade é só seu cérebro reptiliano reagindo à separação como se fosse perigo mortal. O medo da solidão e da própria identidade entra nessa equação também. Em relacionamentos longos, especialmente os tóxicos, você pode ter perdido partes importantes de quem você era. Seus hobbies, seus amigos, sua independência, tudo foi gradualmente sacrificado. Agora, sem a pessoa, você olha para sua vida e vê um vazio. A saudade que você sente não é necessariamente da pessoa, mas de ter uma identidade definida, mesmo que fosse uma identidade de pessoa em relacionamento difícil. O vazio de não saber quem você é sem aquela dinâmica disfuncional é aterrorizante. Então, seu cérebro prefere voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido seja a dor. A validação externa como dependência é outro fator. Se você tem baixa autoestima ou histórico de rejeição, momentos em que aquela pessoa te validava, mesmo sendo raros, se tornavam a única fonte de se sentir valioso. Seu senso de valor próprio ficou condicionado à aprovação dela. Sem ela, você não sente saudade da pessoa especificamente, mas da sensação temporária de ser suficiente que ela ocasionalmente proporcionava. Você ficou viciado em buscar valor próprio através dos olhos de alguém que raramente te via como valioso. Tem também o fenômeno do investimento progressivo. Quanto mais você sofreu por alguém, paradoxalmente, mais difícil é desistir. É o mesmo princípio que faz pessoas continuarem em negócios fracassados ou jogadores continuarem apostando tentando recuperar o que perderam. Seu cérebro odeia admitir perda total, então ele te convence que, se você desistir agora, todo o sofrimento foi em vão. Só mais um pouco e vai valer a pena. E já investiu tanto, não pode jogar tudo fora agora. Esta falácia de custo afundado te mantém preso emocionalmente, mesmo depois que o relacionamento acabou fisicamente. A comparação nostálgica distorce ainda mais a sua percepção. Depois de terminar, você está sozinho, processando dor, lidando com vazio. Você compara esse momento difícil com as memórias seletivamente editadas dos momentos bons do relacionamento. Seu cérebro convenientemente esquece as noites chorando, as brigas, a ansiedade constante e foca naquele domingo que vocês passaram bem ou naquela viagem que foi legal. A comparação é injusta desde o início. Você está comparando sua pior realidade atual com a melhor ficção do passado. O medo do desconhecido versus familiaridade tóxica também pesa muito. Aquele relacionamento, por mais doloroso que fosse, era previsível. Você conhecia os padrões, sabia o que esperar, tinha desenvolvido estratégias de sobrevivência. Seguir em frente significa entrar em território desconhecido. E se eu nunca mais encontrar ninguém? E se todos os relacionamentos forem assim? E se eu fui o problema? Essas perguntas aterrorizam. Então, seu cérebro oferece uma solução aparentemente mais segura. Voltar para o conhecido. Melhor a dor familiar do que a incerteza do futuro. E, por fim, existe a fantasia de ser salvo. Parte de você ainda acredita que se você voltar, se tentar mais uma vez, se provar seu valor, a pessoa finalmente vai mudar e te amar da forma que você sempre precisou. Essa fantasia é poderosa porque ela resolve dois problemas de uma vez. Valida todo o sofrimento passado, não foi em vão, era necessário para chegar no final feliz e te livra de ter que fazer o trabalho difícil de curar, crescer e seguir em frente. É uma solução mágica que seu cérebro anseia desesperadamente, mesmo que sabe que é ilusória. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, entender que saudade não valida o relacionamento.
Você pode sentir saudade de coisas ruins simplesmente porque seu cérebro está passando por abstinência química e reorganização neural. Segundo, reconhecer que você não está com saudade da pessoa real, mas de uma combinação de versões idealizadas, momentos selecionados, descargas químicas, identidade